Meus amigos, já acabou o Jogo do Brasil, de volta pra NFL, porque a gente teve um domingo espetacular, cara, em corridas, em jogadas individuais, em performances, em jogos incríveis, e a gente vai falar tudo isso depois dessa vinheta maravilhosa. Solta, Gretão! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Primeiro recado, deixa nos comentários qual foi o jogo que você mais gostou desse domingão, porque tiveram vários. E mais do que isso, deixa aquele famoso gostei, tá bom? Já falamos sobre os jogos de Dia de Ação de Graças na sexta-feira, então você pode ir lá ver o vídeo sobre os 3 jogaços também. Que baita rodada, né, cara? Tivemos o melhor Sunday Night Football, o melhor Dia de Ação de Graças em um certo tempo, isso foi muito bacana. Então vamos lá. Broncos e Panthers. Primeiro jogo que eu queria falar pra vocês é porque foi um jogo muito interessante. Foi realmente um jogo muito interessante. Então 23-10, e eu sei que a situação pro time do Broncos tá bem ruim, mas cara, os Panthers têm que se alegrar aqui, porque com a vitória de 23-10 eles estão 4-8, os Broncos estão 3-8 agora, os Panthers ainda vão descansar, né? E Sam Darnold está de volta e jogou muito bem, cara. Ele teve um touchdown correndo que ele ficou rolando pra endzone, que foi ótimo. O que eu achei muito estranho é que lá no final, defensor dos Broncos deu uma gritada com o Russell Wilson, que eu falei, o cara perdeu o vestiário. E eu sei que perder o vestiário é uma coisa mais de técnico, que provavelmente também perdeu o vestiário, mas, cara, pro Russell Wilson a situação tá muito ruim. Ninguém tem confiança no cara mais e tá meio que já era, sabe? Meio que já era, talvez, e longe de mim querer dizer isso, porque os Bucks ainda estão em primeiros na divisão, mas a situação tá complicada, e os Bucks perderam na prorrogação para o Cleveland Browns, que foram até o fim, ganharam de virada. O jogo tava 17-10 pros Bucks, eles fizeram 17-17, e aí o Nick Chubb fez o touchdown da vitória na prorrogação. Tá difícil a situação pros Buccaneers, ofensivamente difícil, tudo aquilo que a gente falou antes do jogo da Alemanha, continua, apesar de eles terem feito algumas boas coisinhas aí, a defesa não teve resposta pro Nick Chubb, que passou das 100 jardas, Jacoby Brissett com interceptação, mas fez o que tinha que fazer e foi um jogo interessante. Ravens e Jaguars, ouve essa. Os Jaguars ganharam, cara, e os Jaguars ganharam bonito, não bonito de placar elástico, mas ganharam com beleza, vamos dizer assim, porque o jogo chegou a estar 27-20 para os Ravens, os Jaguars fazem 27-26 e fazem a conversão de 2 pontos para virar o jogo. É tipo assim, que se dane, eu quero ganhar essa parada. E ganharam essa parada, 28-27 num jogaço. Trevor Lawrence finalmente chegou. Eu tô esperando desde que ele foi draftado pra falar pra vocês assim, finalmente um jogo excelente do Trevor Lawrence, e a campanha final que deu a vitória pros Jaguars foi espetacular. Então parabéns Trevor Lawrence, 3 passes pra touchdown, e finalmente, o Zay Jones teve 145 jardas, cara, e finalmente eu vendo o Trevor Lawrence do jeito que eu queria ver há muito tempo. Os Ravens, mais uma vez, cedendo derrotas quando estavam na frente, cara. É uma loucura o quanto isso acontece dia sim, dia também. Texans e Dolphins, eu nem vou demorar muito, né? 30-0 para os Dolphins, enfrentando o pior time da NFL. Tua Tagovailoa simplesmente voando e ganharam a partida. No segundo tempo se pouparam. Skyler Thompson e tudo mais não precisaram fazer muita coisa e ganharam. E esse Texans, cara, foram de Kyle Allen, que o Davis Mills não dá, só que o Kyle Allen talvez tenha sido pior ainda, nada funcionando. Esse é um time, de longe, o pior time da NFL, infelizmente, entre aspas, porque muito problema para esse time corrigir, cara. Então, claro que tem escolhas melhores de draft e tudo mais, mas esse processo vai ser bem longo. New York Jets ganharam do Chicago Bears, um time que os Bears estavam sem o Fields, que estava com uma lesão no ombro, então o Simeon machucou no aquecimento, talvez Nathan Peterman fosse titular, mas acabou sendo o Simeon mesmo, e os Jets falaram, a gente não vai mais com o Zach Wilson, chega de Zach Wilson, e eles encontraram o seu menino em Mike White, cara. O Mike White, eu lembro claramente de alguns bons jogos que ele teve ano passado, só que aí ele deu uma caída, né? E esse jogo, 3 passes para touchdown, 315 jardas, 22 de 28, quase um jogo perfeito do Mike White na vitória de 31-10 em cima do Chicago Bears, que apesar de uma hora ou outra lhe dar um trabalhinho, não foi suficiente, foi uma vitória tranquila do New York Jets, que agora tá 7-4 e volta ao terceiro lugar da divisão, os Patriots caindo pra lanterna novamente. Chicago Bears 3-9. Bengals e Titans, meus amigos, primeiro, normalmente a gente fala sobre Derrick Henry, né? E o Derrick Henry terminou esse jogo com 38 jardas apenas, e não foi muito bem, apesar de ele ter tido
tido uma boa corrida pra fazer o primeiro touchdown da partida. Ele sofre o fumble, o Treylon Burks recupera e faz o touchdown. Em geral, não foi um jogo muito bom. E mérito muito para a defesa dos Bengals, que jogou bem. Foi um jogo apertado, tava 10-10, aí 13-13, aí os Bengals fazem 20-13 e os Titans na última campanha fazem apenas um field goal, não conseguem chegar. Então esse é um time do Bengals que tá 7-4, os Titans agora 7-4 também, mas esse era um jogo dificílimo e que pra mim foi uma vitória gigante do Cincinnati Bengals. Último jogo dessa faixa horária, Falcons e Commanders, um jogo que eu tava muito curioso porque são dois times muito divertidos, cara. E os Commanders ganharam com excelente desempenho do jogo corrido, principalmente Brian Robinson, que teve mais de 100 jardas, Taylor Heinicke que teve a sua interceptação, mas em geral jogou bem. O jogo foi bem pegado, mas teve a vitória dos Commanders 19-13, que estão agora 7-5. Nesse momento, todos os times da NFC Leste, que nem aconteceu com a AFC Leste 2 semanas atrás, todos os times da NFC Leste estão nos playoffs. Eagles, Giants, Cowboys e Commanders. Que maluquice. Muito disso pela NFC Sul, que tá uma doideira e tudo mais. Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals tiveram um jogo explosivo também, cara. Os Cardinals estavam ganhando de 24-17 até o finalzinho e pela segunda vez no dia, o time que estava perdendo fez a decisão da conversão de 2 pontos depois do touchdown e completaram passe pro Everett e touchdown. Com conversão de 2 pontos, deu a vitória para os Chargers 25-24. Muito corajoso por parte do Brandon Staley, jogadaça. Justin Herbert fez um jogaço espetacular, maravilhoso. Kyler Murray de volta, e o Kyler Murray teve uma interceptação nessa partida, apesar de jogar bem. James Conner correndo muito bem. Os Chargers agora 6-5 e os Cardinals 4-8, Chargers lutando por playoffs também. Mais um jogo na prorrogação. Tô falando que os jogos foram espetaculares, cara. Raiders e Seahawks. E o que foi esse Raiders, cara? Derek Carr teve 2 interceptações e tudo mais, mas não é à toa que a capa desse vídeo é Josh Jacobs. Ele teve 229 jardas corridas com 2 touchdowns e ainda teve 74 jardas recebidas, somando mais de 300 jardas de scrimmage nessa partida, ou seja, jardas totais. Espetacular, enfrentando um time com Kenneth Walker que não apareceu muito não. O jogo foi um tiroteio, 7-7, 14-13, 24-20, 27-27, Seahawks na frente 34-27, 34-34, o jogo vai para a prorrogação e aí Josh Jacobs com uma corrida de 86 jardas mata a partida. Mais uma derrota para o Seattle Seahawks, que é pesada, e os Seahawks agora estão 6-5 e pegam os Rams na semana que vem. Geno Smith teve uma interceptação também, mas cara, que jogaço dos Raiders. Mas a questão é mais assim, como que um time com Josh Jacobs e Davante Adams, que também jogou bem, não tá melhor? Aí eu acho que a culpa é do técnico. Mas esse jogo foi espetacular, 4-7 para os Raiders, numa divisão muito difícil. Os Chiefs enfrentaram os Rams, sem muita surpresa, 26-10, apesar da demora para pontuar. Então o jogo tava 10-3 por boa parte, aí 20-10, aí 26-10, com 2 field goals. O Harrison Butker teve 4 field goals nessa partida e foram apenas 2 touchdowns, o que é diferente pro Patrick Mahomes, que ainda teve uma interceptação. Então foi um dos piores jogos do Patrick Mahomes e somado ao desempenho que a gente vai falar já já do Jalen Hurts, a briga pelo MVP tá muito interessante. Lembrando que pelos Rams não foi o Matthew Stafford, foi o Perkins, né, que ele teve 2 interceptações e não jogou muito bem enfrentando os Chiefs, era o esperado, né? Então os Chiefs agora 9-2, melhor time da AFC, os Rams 3-8. Último jogo dessa faixa horária, exibimos ao vivo na Rede TV, recorde de audiência, muito obrigado por isso. Chegamos no 5º lugar dos Trending Topics do Brasil, muito obrigado, meus amigos. Vitória da defesa espetacular, eu não sei como reforçar isso o suficiente, do San Francisco 49ers, 13-0. O ataque também teve problemas, muito porque a defesa do Saints jogou bem, mas cara, a defesa dos 49ers há 4 jogos não cede pontos no segundo tempo, há 94 minutos de jogo não cede ponto nenhum. Que defesa espetacular, a melhor defesa da NFL em umas 8 estatísticas diferentes. Teve passe para touchdown do Garoppolo pro Jauan Jennings, que o Tyrann Mathieu espalma a bola e a bola cai no colo do Jauan Jennings. Mas em geral, esse time do Saints ofensivamente é um problema, e a defesa foi muito bem. Saints agora 4-8 e os 49ers 7-4. Para fechar o Sunday Night Football entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, e os Eagles ganharam de 40-33 num jogaço de domingo à noite, talvez o melhor Sunday Night Football que a gente já tenha tido, porque só no primeiro quarto foram 27 pontos. Espetacular. Os Eagles agora são o primeiro time com 10 vitórias e apenas uma derrota. O Green Bay Packers 4 vitórias, 8 derrotas depois de mais uma derrota e a temporada muito difícil. Aaron Rodgers, 2 interceptações
ele tava com problema no polegar, apesar de ter feito um passe excelente pra touchdown pro Christian Watson e outro antes pro Aaron Jones. Ele tava com problema no polegar, depois ele sentiu o peito e saiu. Jordan Love entrou, jogou muito bem e fez mais um touchdown, que dá uma esperança para a equipe dos Packers. Não para esse ano, mas quem sabe para o futuro, dependendo de como aconteça as coisas, né? Então, primeiro para os Packers, destaque para o Christian Watson, que foi muito bem, teve mais um touchdown. Ele que tá fazendo uma temporada muito boa. Mas, cara, esse Philadelphia Eagles é o melhor time da NFL. Uau! Jalen Hurts correu para 157 jardas, velho. Mais de 125 só no primeiro tempo, mais de 125 jardas de passe só no primeiro tempo, 2 passes para touchdown, correu bem pra caramba. Devonta Smith, Miles Sanders teve 143 jardas corridas, ou seja, os Eagles estão correndo até agora. E esse é o mais legal dos Eagles. Eles ganham jogos. Quando precisa passar a bola, tem Devonta Smith, tem A.J. Brown. Quando precisa correr com a bola, tem Jalen Hurts, tem Miles Sanders, tem Kenneth Gainwell. Essa defesa é forte, apesar de ceder os 33 pontos. Então, cara, que time fantástico é esse Philadelphia Eagles, mas em geral jogaço. E os Packers lutaram até o fim. O jogo ficou 14-13, 20-20, aí ficou 30-37, 40-30 e aí 40-33. Jogaço das duas equipes, na verdade, vitória dos Eagles. Meus amigos, é isso. Segunda corrida pra caramba com Copa do Mundo, ainda tem NFL Show na Rede TV, ainda tem Monday Night Football e esse destaques da rodada. Então, por favor, deixa o gostei e se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. O melhor jeito de assistir futebol americano é sempre com Applebee's. Grande abraço pra todos vocês.